No dia em que se comemora o centenário de Ulisses Guimarães, o Jornal da Câmara homenageia este, que é considerado um dos maiores homens públicos da política brasileira. O texto principal da proposta, que cria o teto de gastos públicos para os próximos 20 anos, é aprovado na comissão especial. Os deputados ainda discutem os destaques. E esta edição destaca também: no Outubro Rosa, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher promove exposição de telas para divulgar a importância da prevenção ao câncer de mama. E no quarto e último episódio da série especial sobre as 10 medidas contra a corrupção, você vai ver de que forma propostas polêmicas, como o teste de integridade, podem afetar a vida do cidadão comum. Boa noite em Brasília, 8h07. O Jornal da Câmara começa agora. Esta edição especial presta uma homenagem a um dos maiores políticos brasileiros de todos os tempos, Ulisses Silveira Guimarães, ou simplesmente Doutor Ulisses, que, se estivesse vivo, completaria hoje 100 anos. O dia foi de homenagens aqui na Câmara, onde o paulista de Itirapina protagonizou os principais momentos de sua trajetória política. No plenário da Casa, houve sessão solene e lançamento de selo comemorativo. O tributo continuou com uma exposição de fotos e frases e terminou com o lançamento de uma coletânea dos discursos mais importantes do senhor Diretas. A repórter Mariana Monteiro acompanhou essa maratona de celebrações. Um documentário inédito da TV Câmara abriu as homenagens. A nação me autoriza a anunciar que quer o diálogo. Um selo comemorativo dos 100 anos de Ulisses Guimarães também foi lançado pelos Correios. A parte principal das homenagens aconteceu no plenário que leva o nome do senhor Diretas, como Ulisses era chamado na época da campanha pela volta do voto direto para presidente da República. Eu sempre imaginei 2 lugares para que as homenagens ao Dr. Ulisses pudessem ter o significado maior. O mar, que ele amava, onde morreu e nunca mais nos devolveu o seu corpo. E esse plenário, que ele também amava, onde viveu, fazendo aquilo que mais gostava, a política. A mesa foi composta especialmente por integrantes do PMDB, o partido que se originou do MDB, que Ulisses ajudou a fundar. Em tempos de muitas turbulências políticas, seu caráter único foi lembrado. Nós estamos homenageando o último político brasileiro que teve a autoridade moral, que é a essência da atividade política, teve as condições morais de, da tribuna desta casa, dizer que estava falando em nome da nação. Para Luiz Carlos Rauli, poucos se compararam a Ulisses. Tancredo Neves, tenho respeito e venero. Montoro, respeito e venero. José Richa, respeito e venero. Mas doutor Ulisses era a inspiração que marca até hoje. Está ali o Colato, que é PMDBista. Seu neto chama Ulisses Guimarães, é o exemplo que fica para a vida. E quis o destino que Ulisses está aqui comigo. Vem cá, Ulisses. Vem aqui com vó. Ulisses, em homenagem a Ulisses Guimarães, ela deu o nome para esse jovem. E quis o destino que ela casasse com Eduardo Guimarães. E hoje nós temos aqui o nosso Ulisses Colato Guimarães, que está fazendo aniversário hoje, junto com Ulisses Guimarães. Veja a coincidência e a homenagem que eu presto a esse homem que o Brasil deve tanto. E as lembranças e elogios ao doutor Ulisses, como também era carinhosamente chamado, se seguiram uma após a outra. Que falta faz o doutor Ulisses? Não é por ausência de originalidade ou por mero elogio póstumo que o comentário se repete. É por convicção que, nos momentos mais difíceis, o talento do deputado Ulisses Guimarães certamente estaria trabalhando pela melhor solução com ousadia, se preciso,
e com diálogo sempre. Ulisses Guimarães faz parte do rol de seres humanos que tem este pacto com a imortalidade. Pacto com a imortalidade. Todas as vezes que nós escutamos a palavra democracia, nós lembramos de quão presente está na nossa contemporaneidade Ulisses Guimarães. Este parlamento se transformou o parlamento dos indígenas, o parlamento das mulheres, o parlamento dos trabalhadores e trabalhadoras, o parlamento de quilombolas. Este parlamento se abriu e se fez Brasil em toda a sua diversidade, em toda a sua construção diversa e democrática. Eu vi todas as tendências ideológicas aqui nessa tribuna, homenageando o doutor Ulisses na sua memória. Toda tendência ideológica que aqui tem representação no parlamento. E todos dizendo, de maneira unânime, ele era um democrata, o senhor democracia, respeitador dos contrários. O ministro-chefe da Casa Civil também ressaltou as qualidades de bom político de Ulisses Guimarães. 100 anos de lições políticas, de lição de como deve proceder o parlamentar, de como deve proceder o cidadão, enfim, o exercício da política, que é a vida em sociedade com um mínimo de felicidade. O jornalista Luiz Gutenberg reuniu os melhores discursos de Ulisses neste livro, editado pela Câmara e que também foi lançado no dia de seu 100º aniversário. Praça Tiradentes era um cenário monumental, né? Os líderes ficavam na primeira fila, quer dizer, do lado da Lacerda, do outro lado Vila de Melo e tal. Mas o trabalho do Ulisses foi tão relevante, ele foi tão ativo, tão brilhante, que o Juscelino o convida para ser o presidente da Câmara quando ele era eleito. Ulisses Guimarães presidiu a Câmara 3 vezes. Foi aqui que ele comandou a Assembleia Nacional Constituinte, que editou a Constituição de 1988, em vigor até hoje. Ele era também um grande frasista, e é isso que mostra essa exposição que está sendo inaugurada. Por exemplo, em 1973, na época da ditadura militar, ele disse: "A verdade poderá ser temporariamente ocultada, nunca destruída. O futuro e a história são incensuráveis." Na exposição, montada no corredor que liga o plenário às comissões, estão também muitas fotos de Ulisses Guimarães nas diversas fases da vida dele, que se confundem com a própria história política brasileira. A maioria das fotos é de Orlando Brito, que lembrou um episódio marcante. Ele estava chegando e eu vi aquela imagem em silhueta. Eu achei aquilo tão forte e fiz 2 fotos. 3 dias depois, o doutor Ulisses desaparecia no mar. E acabou sendo a capa de uma revista, virou estátua e tudo. E a foto que preconizava aquele fim tão desastroso e ruim, né, para o doutor Ulisses e para a história do Brasil. A exposição foi aberta pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e por diversos outros deputados. As fotos trouxeram lembranças a Laura Carneiro, filha de um contemporâneo e grande amigo de Ulisses, o ex-senador Nelson Carneiro. O principal legado do Dr. Ulisses foi a democracia desse país. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele, com a sua sabedoria, com a sua capacidade de diálogo, com a sua vivacidade, conseguiu não só ser o doutor direto, mas como ser o doutor democracia. O atual presidente da Câmara também guarda lembranças antigas de Ulisses. Eu tive a oportunidade, quando o meu pai foi candidato a prefeito pelo PMDB, convidado pelo doutor Ulisses, de ter alguns bons momentos na campanha de 92 junto com ele. Tenho uma memória muito positiva, muito carinhosa e mais do que isso, né? Eu estar podendo fazer essa homenagem, ou organizando essa homenagem, mostra para mim, nesse momento, a importância que tem a presidência da Câmara. Uma Câmara que teve o doutor Ulisses, que foi um grande político, talvez um dos maiores estadistas que a política brasileira teve, que sempre nos ajudou, sempre defendeu a democracia, né, e que reconstruiu, junto com outros, claro, a redemocratização do Brasil a partir de 85. Ulisses Guimarães era sério, mas passava longe de ser sisudo.
Um de seus melhores amigos, o deputado Heráclito Fortes, contou na homenagem como o então presidente da Câmara escolhia os novos amigos que poderiam fazer parte da turma do Puar. Assim era chamado o grupo de políticos que conversava na mesa cativa de Ulisses, no restaurante Piantella, em Brasília, tomando o licor predileto dele. O chato era eliminado de cara. Então, Ulisses tinha horror a chato. E ele tinha alguns critérios interessantes. Se você chegava a primeira vez e queria pagar a conta toda, ou pagava a conta toda, ele ficava com ódio. Porque aquela mesa era a mesa da igualdade. Todos tinham que participar da mesma maneira. Ele não aceitava isso. O outro que ele não tolerava era aquele que em 5 minutos queria contar a sua vida toda. As suas posses, o seu futuro, o seu passado. Ele não gostava disso. O Ulisses gostava das pessoas discretas, bem-humoradas e, acima de tudo, que gostasse do Brasil. Lobista na mesa, nem pensar. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O documentário Senhor Deputado Ulisses Guimarães é dividido em 3 episódios que vão ao ar sempre às sextas-feiras, às 9h30 da noite. O primeiro episódio estreia amanhã aqui na TV Câmara. E a exposição de fotos promovida pelo Centro Cultural pode ser vista no corredor de acesso ao plenário das 9 da manhã às 5 da tarde até o dia 11 de novembro. E ainda nesta edição você vai ver uma reportagem especial sobre a trajetória de Ulisses Guimarães, que teve papel central na redemocratização do Brasil. De Ulisses para a Constituição, a promulgação do texto maior da democracia brasileira completou 28 anos nesta semana. Um seminário aqui na Câmara comemorou a data e também acendeu um alerta. Foi um seminário comemorativo. Juízes e promotores lembraram da importância e independência que a Constituição deu a eles. Mas não foi só isso, não. Eles reclamaram também de vários projetos em tramitação aqui mesmo no Congresso. De acordo com eles, seria retaliação. Há projetos de lei que não é para melhorar o país, é para punir os nossos acertos e não para punir os nossos erros. Erros há, mas nós escolhemos muito mais acertos. A qualquer momento nós podemos desencadear uma ação de mobilização e é isso que nós vamos fazer se for necessário. Nós temos a obrigação de lutar por esse país, a obrigação de lutar pela sociedade brasileira. A reclamação foi ouvida e conquistou apoio. Magistratura de joelho, defensoria pública de joelho enfraquece a nossa democracia. Essas instituições precisam e merecem respeito. A proposta de emenda à Constituição que cria o teto de gastos públicos para os próximos 20 anos foi aprovada hoje na comissão especial que analisa o tema. Em vários momentos, a reunião ficou tensa. Houve bate-boca entre deputados e manifestantes que protestavam contra a proposta. Não. Ou esse cidadão se retira, ou eu vou lá retirar ele. Esse rapaz que está com óculos na cabeça, pode retirá-lo, por favor. Pode retirá-lo. Pode retirá-lo. Deputados da base do governo defenderam que a proposta é um marco na administração pública do país. Se der errado isso, se nós não consertarmos o buraco, a gastança que deixou o governo anterior, repito, em 2 a 4 anos entra em colapso fiscal, em insolvência. Já os deputados da oposição afirmaram que a proposta vai gerar redução dos investimentos. Rasga os preceitos e o pacto social construído na Constituição de 88, que é garantir o investimento mínimo em saúde, em educação, na assistência social. Depois de mais de 8 horas de debates, a comissão aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria o teto de gastos públicos. Veja as principais regras contidas no texto. A partir de 2018, as despesas do Estado não subirão mais que a inflação dos 12 meses anteriores, incluindo saúde e educação. Haverá limitação de gastos nos poderes executivo federal, legislativo e judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública.
As transferências federais para os estados e municípios, para o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, e os gastos com eleições ficam fora da regra. O órgão que superar o teto não poderá aumentar salários e contratar pessoal no ano seguinte. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a proposta será votada no plenário da Câmara na próxima segunda-feira. Ele defendeu a aprovação da matéria e negou que ela vai gerar perdas de receitas para a saúde ou para a educação. Essa conta de que saúde perde 400 bilhões em 20 anos, educação perde tantos bilhões, é uma falácia, é uma mentira. Eu quero que alguém me prove que algum economista sério nesse país projetou, sem o reequilíbrio das contas públicas, investimento em qualquer área nesse país. A Comissão do Esporte da Câmara criou no ano passado uma subcomissão para discutir o Plano Nacional do Desporto, uma proposta de longo prazo visando o desenvolvimento do esporte brasileiro. A subcomissão vem realizando uma série de reuniões com entidades especialistas do setor para a elaboração do plano, que depois de pronto será enviado ao Ministério do Esporte. Hoje, um desses encontros, o relator anunciou os trabalhos que estão na reta final. A subcomissão realizou nesta quinta-feira a segunda mesa redonda com as principais instituições ligadas ao esporte brasileiro para debater o texto base do Plano Nacional do Desporto. O plano irá traçar diretrizes, metas e ações para o desenvolvimento do esporte na área escolar, de alto rendimento e de lazer. Nós temos hoje um investimento muito forte no alto rendimento, ou seja, naquele talento que aparece, naquele talento que realmente se destaca, e se descuida muito da base. Então nós precisamos inverter essa pirâmide, nós temos que aplicar os recursos efetivamente mais na base, na iniciação das escolas, na complementação da formação, nos clubes, que automaticamente virão os resultados do alto rendimento e virão financiamentos privados do alto rendimento. Os representantes do Conselho Federal de Educação Física também acham importante uma melhor capacitação dos profissionais do esporte. Uma preocupação que nós temos é com relação à questão da infraestrutura, que ela deve ter um cuidado na construção, na manutenção, e principalmente na questão dos profissionais, porque não adianta você ter uma estrutura bonita, bem feita, tudo, e você não ter as pessoas para executar aquele projeto, para manter isso funcionando e para ter uma qualidade técnica no exercício do profissional que vai fazer o esporte, que vai orientar as pessoas desde as crianças até os adultos e os idosos, se for o caso. Já os representantes do Ministério do Esporte disseram que o orçamento da pasta em 2017 deverá ser de 656 milhões de reais, valor 30% maior que o anterior. A Copa do Mundo 2014 de futebol da FIFA e as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016 foi uma escolha política para que esses recursos atraídos pela visibilidade desses grandes eventos pudessem acelerar políticas públicas na área de esporte. O relator da subcomissão adiantou que até o fim do ano vai encaminhar o relatório das discussões para o ministro do Esporte. Entre o dia 1º ou 2 de dezembro, um fechamento desse na terceira mesa redonda. Eu acredito que até o dia 10 de dezembro nós estaremos entregando o relatório para o ministro, e o ministro a partir daí fazer o julgamento do que ele acredita que pode ser utilizado ou não. E a partir do ano que vem, mediante a decisão do ministro, acredito que já está pronto para ser publicado aí o decreto que institui o Plano Nacional do Desporto. E você vai ver depois do intervalo, seja de camiseta amarela, liderando o povo nas manifestações de rua, ou de terno e gravata no dia a dia das articulações que levaram à redemocratização, Ulisses Guimarães foi um político nato. É o que você vai ver na reportagem comemorativa ao centenário do Senhor Constituinte. E você vai ver também... No quarto e último episódio da série especial sobre as 10 medidas contra a corrupção, você vai ver de que forma propostas polêmicas como o teste de integridade podem afetar a vida do cidadão comum. A gente volta já. As pesquisas de opinião mostram que, para os brasileiros, hoje a corrupção é o principal problema do país. O que muitos esquecem é que ela não é um sinônimo apenas de crimes de colarinho branco, mas também faz parte do dia a dia de quem fura a fila ou faz um gato para sintonizar o sinal de TV a cabo.
No quarto e último episódio da série especial sobre as 10 medidas contra a corrupção que estão em análise aqui na Câmara, você vai ver qual é o impacto que propostas polêmicas, como o teste de integridade, podem ter na vida do cidadão comum. Responda rápido. Se você soubesse de um esquema de desvio de dinheiro público em um hospital, faria denúncia? E se soubesse que seu vizinho está roubando o sinal da TV a cabo, iria para a delegacia? Em algum ponto dessa conversa existe uma linha traçada pela própria sociedade. Até aquele ponto, a corrupção é tolerada. Dali em diante, não. As 10 medidas também querem mexer com essa linha. Se nós queremos mudanças, nós precisamos tratar o sistema que favorece com que a corrupção surge. As condições ambientais de temperatura, pressão e umidade que fazem com que as maçãs apodreçam no cesto. Nós precisamos ter um país onde a lei é igual para todo mundo, né? Do mais simples ao mais poderoso. O remédio aí pode atender por um nome: criar uma nova cultura. E não é só política, não. Para ver como isso pode acontecer na prática, vale a pena ir para Hong Kong, na China. Em 1973, depois de mais um escândalo, nasceu o Organismo Independente de Combate à Corrupção. O primeiro lema foi: tolerância zero com a corrupção. O resultado: em 1974, 86% da corrupção envolvia o governo. 40 anos depois, esse número é de 30%. E importante lembrar, mais de 80% dos entrevistados de lá consideram a corrupção absolutamente inaceitável. Uma das mais importantes ferramentas usadas em Hong Kong está na proposta de 10 medidas: a criminalização do enriquecimento ilícito. Se um servidor público tiver um patrimônio incompatível com a sua renda, ele poderá ser condenado a uma pena que vai de 3 a 8 anos e ter os bens confiscados. Facilitaria enormemente a punição de inúmeros casos em que não é possível detectar a conduta ilícita em si, então que se identifique pelo produto final, que é o crescimento do patrimônio de modo inteiramente desproporcional com a renda daquele agente público. Outra sugestão para criar uma nova cultura no serviço público é o chamado teste de integridade. Funciona mais ou menos assim: um servidor público, sem saber, é colocado numa simulação. Um agente disfarçado faz uma oferta em troca de alguma vantagem. Isso tudo, de preferência, gravado por câmera oculta. Se o servidor recusa, tudo bem. Agora, se aceita... Se uma pessoa chega para ele e te oferece: olha, você quer 10 mil reais para não fazer esse ato? Se ele diz não, passou no teste. Agora, se ele diz: vou pensar, ou quanto você vai pagar, quando? Bom, está provado que ele não tem vocação para o serviço público. O teste de integridade parte do pressuposto de que todo mundo é propenso a cometer crimes. E tem um viés totalitário, fascista, né? Que gera desconfiança no ambiente de trabalho. Duvido que um juiz se submeta a ele, duvido que o ministro do Supremo Tribunal Federal se submeta a ele. A polícia de Nova York, nos Estados Unidos, aplica o teste regularmente desde 1995, um dos estados da Austrália desde 1996, a polícia de Londres desde 1998, mas nem tudo é igual, não. Em Nova York, o teste é aplicado aleatoriamente. Nos outros lugares, só policiais suspeitos passam pelo exame. As 10 medidas sugerem os 2 tipos de teste para o Brasil, o que gerou críticas. Submissão do agente público a esses testes de integridade deveria depender da presença de uma fundada suspeita de que aquele indivíduo está envolvido em alguma prática ilícita. O primeiro passo deve ser por aí mesmo. Esse tipo de construção, ele nos dá a condição de usar um instrumento, né, vamos dizer assim, evitando que essa nossa cultura de abuso de autoridade se explicite, protege o servidor e pode ser um instrumento importante. Com o passar do tempo, vamos dizer assim, se desmistificando no uso, quem sabe ela pode ser ampliada. Para criar uma nova cultura, a proposta sugere também dar mais instrumentos de controle ao cidadão. As estatísticas sobre os testes de integridade deverão ser divulgadas. Os tribunais estaduais e federais vão ter que publicar todos os anos a quantidade de processos em andamento e justificar os atrasos. Só através da transparência, da educação, que nós efetivamente vamos transformar a sociedade brasileira. Vale a pena olhar mais uma vez o conjunto do que discutimos aqui.
10 medidas, 67 artigos, mais de 100 mudanças. Olhando pelo detalhe, dá para ver quantas análises cabem aí. A questão é combinar pressa com a necessidade de discutir. A nossa preocupação é no sentido de que o texto final seja um texto que provoque o menor volume de conflitos. Tá? Porque a gente tem que lembrar que o ótimo é inimigo do bom. E para quem acha que a proposta vai demorar para ser aprovada, vale lembrar a história de um outro projeto de iniciativa popular. E eu me lembro do episódio do Ficha Limpa, todo mundo dizia, mas os deputados e os senadores não vão votar contra os seus interesses. Votaram. Por quê? Porque teve pressão popular. A previsão do relator é votar o parecer sobre as 10 medidas contra a corrupção até o fim de outubro na comissão especial e até o fim de novembro no plenário. Depois disso, o projeto ainda precisa passar pelo Senado. Informações sobre a comissão e estudos sobre o tema estão reunidos no portal da Câmara. O endereço é www.câmara.leg.br. Do lado direito da página inicial, você encontra o link para a opção Fique por Dentro. E os trabalhos dessa comissão especial que a gente acabou de ver aí na reportagem estão a pleno vapor. Os deputados ouviram hoje o presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais e o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Ambos fizeram críticas às propostas anticorrupção do Ministério Público. Também participaram do debate representantes da Polícia Federal, que alertaram sobre a ineficiência de alguns projetos que visam combater a lavagem de dinheiro. Um dos convidados da comissão que analisa as 10 medidas de combate à corrupção foi o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra. Ele defendeu mais agilidade para as investigações contra a corrupção e alertou sobre projetos em análise na Câmara que, na opinião dele, podem facilitar a lavagem de dinheiro, o que permite a repatriação de recursos e o que legaliza o jogo no país. Coimbra destacou a preparação dos policiais e os avanços tecnológicos que permitem o cruzamento de banco de dados nas investigações de corrupção. Já o presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, Marcelino Rodrigues Mendes, afirmou que o texto do projeto contra a corrupção, do jeito que está, pode comprometer liberdades individuais. Ele criticou o teste de integridade previsto na proposta. Pelo texto, o teste é obrigatório para policiais e facultativo para outros servidores públicos. O diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, Francisco de Queiroz Bezerra, considerou importante o projeto com as 10 medidas de combate à corrupção, mas também criticou o teste de integridade para agentes públicos, por entender que ele fere direitos individuais previstos na Constituição. O relator do projeto com as 10 medidas de combate à corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, garantiu que o Congresso não vai lesar nenhuma garantia individual ou afastar mecanismos de proteção do cidadão perante o Estado. A comissão especial que analisa o assunto vai se reunir novamente na próxima segunda-feira para discutir a criminalização do Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Este ano, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher preparou uma programação especial aqui na Câmara durante o Outubro Rosa. Para divulgar a importância da prevenção ao câncer de mama, o colegiado está organizando uma exposição de telas criadas por estudantes da Universidade de Brasília. Confira agora um pouco do trabalho desses jovens artistas. Meu nome é Gustavo Nunes e minha tela fala sobre a força que a mulher tem para superar a adversidade do câncer. Meu nome é Ana Maria Sena e a minha obra fala sobre a mulher negra, sobre se amar. Meu nome é Lívia Brito e na minha tela eu quis mostrar o que toda mulher tem dentro de si. Meu nome é Yuri Costa e a minha tela fala sobre esperança a partir de um poema que eu escrevi. Esse é um momento especial da campanha Outubro Rosa desse ano. Esse aqui é um ateliê da Escola de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Aqui, 27 artistas, estudantes da universidade, preparam as obras que vão ser expostas na Câmara para marcar a data. É o início da conexão entre cor, arte, beleza e cura na campanha. Todo o processo de criação envolveu os estudantes durante semanas. Eu uso tinta de tecido com muita água e muitas camadas sobrepostas. Você deixa a sua imaginação trabalhar a partir
depende das manchas que você tem. O homem mirando as mulheres orgulhosas de mostrar pelo que está passando e que não é uma doença que define ela. Como artista, rosa é um clichê? Eu gosto de rosa, mas Mas uma das lições que logo se aprende num ateliê é que os conceitos se transformam. A campanha da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, associar a sua campanha a esta cor rosa inclui nela um novo sentido. A cor rosa é bastante associada com o papel tradicional da mulher, mas isso aqui já amplia um pouco o sentido da cor rosa para uma luta. Muitos já viram de perto o desafio de enfrentar a doença. No começo sempre tem um baque, né? Acho que é aquela coisa que ninguém espera que seja com você. E acho que tem uma conscientização repentina, assim, né? Que vai propagando. E aí as pessoas chegam, às vezes, nem para contar sobre a doença, né? Às vezes nem só uma pessoa muito próxima, mas para contar sobre a prevenção. A minha família tem um histórico de câncer de mama e eu também tenho um nódulo no seio, que recentemente eu tive que passar por exames para poder saber se era câncer ou não. Assim como várias outras mulheres da minha idade, mais velhas, eu vou ter que continuar fazendo as prevenções e fazendo os exames para poder ficar de olho e prevenir a doença. Todas essas ideias e sentimentos, que já se vê nas telas, vão estar em exposição a partir do dia 10 na Câmara, que já está no clima do Outubro Rosa. Nós queremos, com isso, esclarecer e chamar a atenção, mais uma vez, do público feminino, da importância que seria a prevenção, não só do câncer de mama, como de colo de útero. E de se criar mais tomógrafos e ter mais médicos que possam fazer essas tomografias, tanto da mulher do campo, como nas mulheres das cidades. E com isso a gente prevenir, porque a gente sabe que hoje, a cada dia que se passa, está aumentando o câncer de mama. Encerrando a série especial sobre o centenário de Ulisses Guimarães, o Jornal da Câmara revela agora um pouco da versatilidade deste político do interior paulista, que vestia camiseta amarela para liderar o povo nas grandes manifestações de rua e terno e gravata no dia a dia das articulações que acabaram levando à redemocratização do país. Nos 100 anos do nascimento de Ulisses Guimarães, uma lição sobre o apelo da história. De camiseta amarela sobre a roupa formal, Ulisses Guimarães abraçou a campanha pela volta das eleições para presidente com tamanha desenvoltura que se tornou o Senhor Diretas. O protagonismo de Ulisses se deu em dois níveis: nas grandes manifestações públicas e nos bastidores da negociação política junto ao regime militar em crise. Se a camiseta amarela agitava a multidão, o terno sóbrio de todos os dias fazia o trabalho silencioso e igualmente necessário. O resultado também seria um meio termo. As diretas não passaram, mas deram origem à campanha pela formação da nova República. E dessa vez, Ulisses se notabilizou por não estar lá. O candidato da resistência via colégio eleitoral era Tancredo Neves, melhor aceito pelos militares em retirada. Ulisses entendeu e deixou outra contribuição para o futuro: a importância de saber ceder o lugar quando o apelo da história é maior do que a biografia de cada um. Naquela altura, haviam homens e mulheres que tinham um objetivo, e as diretas eram um objetivo comum de todas as pessoas que vinham da clandestinidade, dos partidos ilegais, os partidos, enfim, por um país melhor e por volta da democracia. Mas o comandante, quem tinha o timão, era o Dr. Ulisses Guimarães. Então, quando ele abre mão desse sonho, para poder transformar a democracia numa realidade, eu acho que nenhum outro faria isso. Fez, costurou e fez a transição democrática. E para encerrar esta edição especial do Jornal da Câmara, em comemoração ao centenário de Ulisses Guimarães, fique agora com um breve resumo da trajetória política deste que é considerado um dos maiores líderes que o país já teve.
Ulisses Guimarães morreu aos 76 anos num acidente de helicóptero em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992. O corpo jamais foi encontrado. A tragédia encerrou uma das mais brilhantes carreiras políticas da história recente do Brasil. Foram mais de 40 anos de dedicação ao país e ao parlamento. Anticandidato à presidência da República quando as eleições eram indiretas. Senhor diretas no momento em que a população foi para as ruas pedir eleições diretas para presidente. O grande timoneiro em momentos de incertezas, como a morte de Tancredo Neves. Ou ainda, Doutor Ulisses, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte. O deputado Mauro Benevides foi vice-presidente da Assembleia Constituinte e algumas vezes substituiu Ulisses Guimarães na condução dos trabalhos. Em entrevista ao programa Palavra Aberta da TV Câmara, ele destacou a capacidade que Ulisses tinha de unir os contrários. Ele tinha um grande privilégio de ouvir aqueles companheiros que se desentendiam, até mesmo se antagonizavam na discussão de temas polêmicos. Ele sempre interferia para buscar exatamente uma solução consensual. Ele era um mestre em articulação dessa natureza, somente equiparado ao Tancredo Neves, que tinha também esse dom. E essa qualidade foi fundamental para que Ulisses conseguisse entregar ao Brasil a Constituição Cidadã de 1988. Isto se cumpra. Ulisses não conseguiu realizar o sonho de ser eleito presidente do Brasil. Na única vez em que disputou uma eleição direta para presidente da República, amargou o 7º lugar. A recuperação política de Ulisses veio em 1992, com o processo de impeachment de Fernando Collor. Ulisses apoiou o movimento dos Caras Pintadas e defendeu o voto aberto durante a votação do processo de afastamento do presidente em plenário. Foi a sua última vitória. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.